Olá, tudo bem, meus amados? Uma boa noite a todos. Hoje já é sábado e eu desejo a você um feliz sábado. Que as bênçãos e a graça do nosso Deus sejam com você e que você e eu possamos desfrutar de momentos agradáveis ao lado, juntamente com nosso Jesus Cristo. Que Deus abençoe a toda a igreja que está me ouvindo neste momento, aqueles que estão assistindo este vídeo, que você seja ricamente abençoado pela graça de Deus, que a justiça de Cristo seja real na sua, na minha vida, e todos nós possamos estar alegremente na presença do nosso Deus. Hoje eu não vou fazer aqui um sermão, apenas uma meditação breve, e essa meditação tem a ver com o assunto da lição da escola sabatina deste trimestre. Exatamente, este aqui, a lição da escola sabatina, ela está trazendo um assunto para nós estudarmos durante 3 meses sobre algo fabuloso, fantástico, que eu costumo trabalhar com a minha igreja e com os meus ouvintes. E você já sabe qual é o assunto. No meu ministério, amados, eu tenho a minha preocupação, o meu alvo principal é evangelismo. Aqueles que estão familiarizados com o termo evangelismo sabem que evangelismo tem a ver com a obra de Jesus Cristo aqui neste mundo. O que Jesus Cristo deixou para que nós pudéssemos fazer, pudéssemos participar. Tem uma coisa que muito me fascina em Deus. Deus, ele é o dono de tudo, o dono de todos, o criador do universo. Ele é o criador, ele é o dono de tudo. Mas ele faz algo que às vezes até eu posso usar a expressão nos assusta. Por quê? Porque ele confia coisas eternas, coisas da eternidade nas nossas mãos. Homens pecadores e falhos, assim como todos nós somos. Mas não vou entrar nesse assunto profundamente aqui, porque eu quero apenas fazer uma chamada, como eu já disse, a respeito do assunto da lição da Escola Sabatina para esses 3 meses próximos que nós estaremos estudando. Portanto, preste atenção em alguns pontos principais. Quando eu estive lendo a introdução da lição da Escola Sabatina, a lição que nós vamos desenvolver esse trimestre, pela primeira vez eu me senti assim, meditando mesmo, pensando na grande responsabilidade que nós temos de estarmos envolvidos com o ministério de Jesus. Tem um assunto, tem um trecho da lição de domingo que diz assim, e eu vou ler para você. Se você tem aí a sua lição, os ouvintes que estão ouvindo este vídeo, que não tem a lição, não se preocupem, tá? Esse é um termo técnico que a gente usa para os membros da igreja, mas o importante é a essência dessa mensagem que está ficando para todos aqueles que ouvem esta mensagem, tá? Há um assunto, há um parágrafo, vejamos, aqui diz assim: embora Deus se revele mediante as impressões de seu espírito, as glórias da natureza e os atos da providência, a revelação mais clara de seu amor se encontra na vida e no ministério de Jesus Cristo. A lição desse trimestre, ela está fazendo uma chamada para que nós possamos pensar principalmente no amor de Cristo para nós seres humanos. Ele se doou, ele se colocou à nossa altura. Ele deixou a glória do céu, lá no céu. Ele deixou o trono ao lado do Pai e se fez homem para ficar conosco, para estar conosco. E aqui, rapidamente, para aqueles que conhecem um pouco a Bíblia, isto é amor. Eu costumo, quando falo no amor de Deus para conosco, usar expressões do tipo: é um amor difícil de nós seres humanos entendermos. Eu digo assim, difícil pela grandeza. Mas Deus, ele traduziu de maneira prática o amor dele para conosco, tá? Não é o amor barato, não é o amor sem lógica, não é o amor vulgar.
não se trata nada daquilo que nós, seres humanos, muitas vezes vemos, agimos, participamos e chamamos de amor. Não tem nada a ver com amor humano. É o amor puramente divino. Eu não vou entrar aqui em questões técnicas de exegese bíblica e de termos do grego, como o amor no grego, nada disso, esqueçam essas coisas. Eu quero simplesmente que você possa imaginar o quanto Deus nos ama. E o melhor exemplo que ele deu, ele deixou o seu trono de glória no céu e veio ficar conosco, ele veio morar conosco. Toda essa história da Bíblia que nós conhecemos no Natal, vamos citar o Natal. A Natal comemora-se o nascimento de Jesus Cristo, logo depois as festas natalinas, quando o ano entra, lá pelo mês de março, abril, comemora-se a Páscoa. E aí tem as frases de impacto, o amor de Cristo, Jesus morreu para nos salvar. Tudo bem, vamos falar do amor de Deus. Então Deus não se preocupou tanto em ficar falando, em ficar fazendo discurso, jogando palavras para explicar o amor dele. Ele simplesmente veio. Ele se fez pequeno como nós, na impossibilidade de nós irmos a ele, porque de nós mesmos nós nunca iríamos a Deus. Então ele desceu, ele saiu do seu trono de glória e veio aqui. Então a história que nós sabemos de Jesus Cristo há 2000 anos, estando conosco, que a Bíblia narra, o Messias, o Salvador do mundo, o filho de José e Maria, é, sem dúvida alguma, Deus conosco. Emanuel, como diz o profeta Isaías, Deus conosco. Então veja bem, ele traduziu da melhor maneira o que significa amor dele para conosco, o amor divino. Ele veio viver conosco. Agora pense comigo numa coisa. Vamos pensar diretamente no ministério de Jesus. Jesus, ele veio nos ensinar as coisas da eternidade, as coisas do céu, as coisas do reino do Pai, do reino de Deus. E ele chamou pessoas para segui-lo. Jesus tinha muitos seguidores. A Bíblia não fala quantos seguidores Jesus tinha. A Bíblia fala que Jesus tinha discípulos. E Jesus tinha muitos discípulos, porque um discípulo é um seguidor, um discípulo é um aluno. Agora, lembre-se, quando eu me refiro a dizer que Jesus tinha seguidores e muitos discípulos e muitos seguidores, eu não estou falando dos 12, porque os 12, quando nós quisermos na Bíblia, quando à luz da Bíblia nos referimos aos 12 que Jesus chamou, aí tem um nome para eles, os apóstolos. Aí sim, tudo bem. Os apóstolos, ele chamou 12, tá? Então vamos nos concentrar nessa questão de que ele chamou 12. E eles viveram com Jesus, eles conviveram com Jesus durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, Jesus preocupou-se, Jesus treinou os 12, Jesus colocou todas as regras, as condições do reino do Pai para que eles se inteirassem. Agora, pense comigo, a melhor maneira que Jesus treinou os seus discípulos, os apóstolos, foi se interagindo com eles, vivendo no meio deles. Jesus chamou os 12 para andarem com ele, para participarem dos milagres que ele realizou, para serem testemunhas oculares e podemos dizer sim, participar das curas que ele realizou. Então pense no ministério de Jesus. Tudo aquilo que Jesus Cristo fez, quando nós lemos os evangelhos, os apóstolos estavam com ele. Tá? Então, quando nós dizemos discípulos de Jesus, referindo aos 12, aos apóstolos, eles eram seguidores de Jesus. E preste atenção, você e eu podemos fazer a pergunta, qual era a obra dos 12 quando Jesus aqui esteve? Junto com Jesus, qual era a obra deles com Jesus? Eles eram colaboradores de Jesus Cristo. E o que significa um colaborador? Ele é um ajudante, um auxiliar. Mas partindo desta linha de pensamento, algo me chamou a atenção. Há 2000 anos Jesus Cristo voltou para o céu.
Os 12, os apóstolos, os que ficaram, eles já morreram. Eles fizeram a obra, depois Jesus voltou para o céu, eles continuaram a obra de Cristo e muito bem feita, na verdade. Até por isso o cristianismo tomou toda a forma que nós conhecemos hoje no mundo inteiro e se estendeu até nós. E nós estamos aqui no século XXI. E há um discurso no meio daqueles que leem a Bíblia, no meio igrejeiro, no meio dos crentes. Você precisa ser seguidor de Jesus, você precisa ser um discípulo de Jesus, conheça Jesus, viva com Jesus, participe da obra de Cristo Jesus. Você já percebeu quais são os discursos dos crentes? Olha, viva com Jesus, faça a obra de Deus. Então pense comigo, fazer a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus? Lembre-se, Deus, por amor ao ser humano, ele deixou o seu trono de glória, se fez pequenininho como nós, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio ficar conosco, se misturar conosco e nos ensinar na prática, de maneira física, um pouco do reino dos céus, um pouco do reino do Pai, um pouco da eternidade, um pouco da esfera, na verdade, do que é o reino de Deus. E eu me pergunto, 20 séculos depois, 21 séculos, nós estamos no século XXI. O mundo está cheio de crentes, cheio de igrejas, cheio de seguidores, cheio de leitores da Bíblia. E uma coisa me chama a atenção. Por que muita gente está dentro da igreja, mas não é um colaborador de Jesus? Eu não vou entrar nessa palestra aqui, nessa meditação, em aspectos seguidor de Jesus, ou colaborador, ou discípulo. Eu vou deixar isso para uma outra gravação que eu fizer. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa questão. Você e eu, que conhecemos a Bíblia, que já tomamos decisão de seguir a Cristo Jesus, dizemos claramente que somos discípulos de Jesus, e que conhecemos a Deus e que fazemos a obra de Jesus. Pergunta: será que fazemos mesmo? Lembre-se, qual era a participação direta destes apóstolos que eram os colaboradores de Cristo? Eles eram ajudantes, eles auxiliavam a Jesus diretamente. Então veja, eles tinham renunciado à vida deles e quando eles estavam com Jesus, eles tinham as suas profissões, mas quando eles estavam com Jesus, eles se dedicavam inteiramente à obra de Cristo Jesus. E agora eu vou falar um negócio para você, que primeiro eu pergunto para mim. Eu sou um pastor. E eu digo, seguramente, que eu sou um discípulo de Jesus. Logo, eu sou um colaborador de Jesus. Eu decidi isso na minha vida. Eu me prontifiquei a isto. Mas a lição desta semana me fez pensar na nossa dinâmica da vida diária. E eu pergunto para mim e pergunto para você: estamos nós, de fato, agindo como colaboradores de Cristo Jesus, como discípulos de Jesus? Você pode dizer, mas pastor, você ganha para isso, você recebe um salário para isso. Porque nós, pastores adventistas, nós temos um salário específico para sermos pastores. Estou falando pastores da Igreja Adventista. O sistema financeiro de entradas monetárias na Igreja Adventista não é como as outras igrejas por aí, onde o pastor coloca a mão no dinheiro que entra na igreja e vai administrar aquele dinheiro. Não, na Igreja Adventista não é assim. É o contrário. Na Igreja Adventista, o pastor não se preocupa em manusear o dinheiro, em pegar o dinheiro. Não vem nas mãos do pastor. Há outras pessoas que cuidam destas questões no ministério adventista. Inclusive, pessoas que não são pastores, não têm o título pastoral, não têm uma graduação, quer dizer, não têm faculdade de teologia, tá? São pessoas que têm as suas funções particulares, suas profissões particulares, e eles se dedicam ao trabalho da igreja para cuidar das finanças da igreja. E eles não ganham para isso.
as pessoas que lidam com o dinheiro da Igreja Adventista. Você sabia disso? Se você não sabia, agora está sabendo. Então, por isso é muito importante você conhecer mais como que é o sistema da Igreja Adventista. E em si falando do pastor, exatamente isso que acontece com o pastor da Igreja Adventista. O pastor não tem essa autoridade, o pastor da Igreja Adventista não tem a autoridade de manusear o dinheiro, de pegar o dinheiro. O pastor se preocupa, sim, em dinamizar a sua igreja para que a igreja seja fervorosa em ajudar, mas a movimentação financeira, o dinheiro em espécie, isso não passa pela mão do pastor da Igreja Adventista. Então, voltando, eu pergunto para você, você pode dizer assim, mas pastor, você já ganha para 24 horas por dia integralmente fazer a obra de Cristo Jesus. É verdade. É verdade. O pastor da Igreja Adventista, ele tem um salário específico para isso. E o pastor da Igreja Adventista se dedica só ao ministério. Ele não deve ter outras funções que não seja a função ministerial. Isto é, ele não deve ter uma profissão paralela, um trabalho paralelo. E o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é pastor para integralmente, assim como os apóstolos, os 12 discípulos de Cristo Jesus, faziam com Jesus. Eles integralmente eram colaboradores, eram ajudantes, eram auxiliares de Jesus, juntos com Jesus no ministério de Cristo Jesus. Mas vamos voltar novamente à questão. Lembra-se que eu falei? 21 séculos depois. Nós estamos no século 21, ano 2020. Vamos pensar nos crentes. Aí junta pastor, crentes, membros batizados, todos de uma determinada igreja. Nós dizemos, somos discípulos de Jesus, estamos aqui para fazer a obra de Cristo Jesus. E agora, permitam-me a franqueza, ser muito sincero com a minha igreja. Lembre-se, há várias pessoas assistindo esse vídeo e pessoas que não são adventistas. Se você, querido amigo, querido ouvinte, não é membro batizado da Igreja Adventista, eu não estou falando diretamente para vocês, tá bem? Fique tranquilo, mas estou falando para nós, membros da Igreja Adventista, do Sétimo Dia e membros batizados, tá bem? Então, eu lamento que há muita gente, muito membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia que não é discípulo de Jesus, não é colaborador de Jesus, não é auxiliar de Jesus. Por quê? Porque não se envolve com a obra de Jesus. Nós temos pessoas na igreja que eles são meros espectadores. De certa forma física, até poderíamos dizer, são seguidores de Jesus, porque Jesus também, nos dias dele, ele tinha muitos seguidores, mas era gente que não era comprometida com ele. A Bíblia nos diz que as multidões gostavam de seguir a Jesus. Costumeiramente, Jesus estava envolto de muita gente. Mas no meio da multidão, tinha todo tipo de gente. Gente bem intencionada, gente mal intencionada, gente que seguia Jesus para criticar Jesus, gente que seguia Jesus com intenção de persegui-lo, a ideia era persegui-lo, gente que olhava para Jesus para encontrar na mente deles erros em Jesus, para criticarem Jesus, para derrubarem Jesus, e, claro, para matar Jesus, assim como fizeram com Cristo Jesus. Tá? Só que no meio da multidão havia também os fracos, os oprimidos, e foi estes que Jesus veio ajudar e auxiliar. Havia os necessitados, e Jesus veio para auxiliar estes, para socorrê-los, para ajudá-los, para acolhê-los, para amá-los. Inclusive, Jesus veio para acolher os fracos, os oprimidos, mas Jesus também veio com o mesmo propósito para os ricos, para aqueles que eram famosos, aqueles que eram importantes da sua época, se sentiam, quer dizer, Jesus veio para todos. O problema é que nem todos quiseram Jesus. E isso acontece mesmo nos dias de hoje. Nem todos hoje querem Jesus. Tá? E, infelizmente, isso está no meio da igreja. Tem gente que, quando você fala nas doutrinas, que não é da igreja, são doutrinas bíblicas, tá? São doutrinas bíblicas, a essência da fé. Quando se fala em dízimos, devolução de dízimos e ofertas, tem membros batizados da igreja que se espinham. Não são dizimistas, não são ofertantes. Muito pelo contrário, ainda criticam a igreja, criticam a obra, que não é da igreja, a obra é de Deus. Né?
A essência da obra da igreja não pertence à igreja, é de Deus. A ideia é de Deus. Aí vem as questões doutrinárias, vestuário, alimentação, tá? Bebidas, indumentária, a sociabilidade, a personalidade, o modo de ser, conviver. Então, dentro de igreja, se tem tudo. Agora, é por isso que muitas vezes há discursos dentro da igreja que se refere, às vezes, o pastor, alguns dizem assim, nossa, mas o pastor está pegando pesado. Não é o pastor que está pegando pesado. É Deus quem nos orienta. E o pastor simplesmente reproduz a voz de Deus abrindo a Bíblia e lendo para a igreja. Então, eu lamento dizer, estou sendo muito sincero, que dentro da igreja tem muita gente que são meros espectadores, mas não são discípulos de Jesus. Logo, não são colaboradores. E é para essa massa de gente, é para esses grupos de pessoas, que eu, particularmente, por onde eu ando, eu trabalho. Então, eu anuncio uma mensagem que eu não tenho dúvidas, é a mensagem de Jesus, é o Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus é salvação, mas Evangelho de Jesus é exortação. E a mensagem que Deus deu para os profetas comunicarem aos homens do passado, ao povo de Israel, é a mesma mensagem hoje para a igreja de Deus. A igreja que se prepara para ir para o céu. A igreja que espera a eternidade. Bom, eu particularmente, eu creio em Deus. Eu sei que o céu é real. Eu sei que a eternidade é real. Então eu vivo a caminho do céu. Eu procuro viver, e eu vivo como seguidor de Jesus. Mas eu vivo também como discípulo de Jesus, como colaborador de Jesus, como alguém comprometido com Jesus. Então, meu querido ouvinte, meu amado irmão, não se sinta incomodado pelo que eu estou falando aqui. Eu estou simplesmente colocando para você a mensagem de Cristo Jesus. Portanto, sejamos seguidores de Jesus, espectadores de Jesus, mas sejamos mais que isso. Sejamos colaboradores. De fato, sejamos discípulos. Vamos nos envolver com a obra de Jesus. Não sejamos meros espectadores, porque os 12, os apóstolos, estavam com Jesus e eles estavam continuamente, todos os dias. Qualquer obra que Jesus fizesse, eles estavam auxiliando Jesus. E Jesus faz uma promessa maravilhosa para mim e para você. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, e o verso 20, onde ele diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Viram que palavras maravilhosas? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, verso 20. Então veja bem, se alguém chegar para você e perguntar: mas os discípulos estavam com Jesus, e Jesus, na hora ali, eles não tinham problema. Se eles precisassem de dinheiro, Jesus socorreria eles provendo dinheiro. Se tivessem fome, Jesus socorreria eles providenciando o alimento, assim como ele multiplicou o alimento que a Bíblia nos fala. Se alguém ficasse doente, logo Jesus curaria. E alguém pode dizer: e por que hoje essas coisas não acontecem? Se alguém disser assim: eu vou trabalhar para Cristo Jesus, e ele ficar doente e não ficar curado na hora, e ele então precisar de dinheiro e não ter dinheiro na hora, e ele se envolve com a obra e o ministério de Jesus e as coisas não rendem. Por falar em render, eu me sinto assim muitas vezes. Chamando a igreja, convocando a igreja, falando com os irmãos, fazendo sermões, visitando, orando, fazendo apelos. Minha igreja, vamos nos envolver com o ministério de Jesus, vamos trabalhar com Jesus. Eu quero usar a expressão nem para Jesus. Vamos trabalhar com Jesus. Mas eu fico triste, porque muita gente não quer, muita gente não faz. Mas eu não desisto, eu continuo orando. Porque ele prometeu, ele disse assim: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Até quando
ele colocar fim nessa coisa aqui toda e ele voltar no nuvem dos céus para nos buscar. Uma outra promessa, ele diz assim: tudo aquilo que vocês pedirem no meu nome, crendo, vocês receberão. As palavras são lindas, mas são pesadas. Mas ele promete, e se ele promete, ele há de cumprir. Então, meus amados, fica aqui o meu apelo, que durante esse trimestre, você e eu possamos mergulhar com sinceridade de estudo, possamos nos alimentar, comer, remoer o contexto do assunto da lição da escola sabatina. Possamos chegar maiores, robustecidos na fé em Jesus, melhores, colaboradores de Cristo Jesus, envolvidos com Ele no ministério que não é nosso, não é meu, não é seu, mas é dele, de Jesus. E ele pede simplesmente que aqueles que resolvem segui-lo sejam colaboradores dele. Que Deus abençoe você. Que você tenha um ótimo dia e que todos os dias você possa dobrar os seus joelhos, erguer o seu pensamento a Deus e clamar e orar. E Deus responderá a minha, a sua, Deus responderá às nossas orações. E que possamos de fato nos envolver no Evangelho de Jesus, com Jesus, porque a obra é dele. E ele vai fazer grandes maravilhas no nosso meio. Amém? Que Deus abençoe você. Eu vou orar. Feche os seus olhos. Meu Pai, tu me ouves. E ouves também a mente e a oração de várias pessoas, de muitas pessoas que estão me ouvindo. E nós clamamos para que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, nos capacitando, nos orientando, nos convertendo, fazendo com que nós saibamos a diferença entre o bem e o mal, mas que tenhamos poder, que saibamos tomar decisões sinceras na nossa vida, de fazermos a obra de Jesus Cristo juntos com Cristo Jesus, e que não sejamos meros seguidores, mas sejamos colaboradores, discípulos de fato de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Pai, fica conosco até o dia em que, muito em breve, o Senhor há de voltar a este mundo. Nós sabemos que está perto, não sabemos o dia nem a hora, mas que quando o Senhor voltar, eu e todos os meus ouvintes, nós que estamos assistindo este vídeo, possamos estar em pé, de braços abertos, dizendo: Pai, tu és o Deus que nós esperávamos, o Deus que eu esperava, o Deus que eu espero e que nós esperamos. Fica conosco, livra-nos de todo mal, hoje e sempre, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe você. Eu estou feliz por ter participado esses minutos. Eu acabei dizendo que seria rápido, mas o assunto é muito importante. Que Deus possa abençoar você e a mim. Amém? Eu vou fazer um pedido para você. Meus queridos, lembra-se, o assunto da lição da escola sabatina é para que nós sejamos, de fato, envolvidos com o ministério de Cristo Jesus, junto com Cristo Jesus. Então eu vou fazer um pedido para você, tá bom? Eu já mencionei algumas vezes aqui, eu não sou youtuber, e alguém pode pensar, o pastor está pedindo likes, o pastor está pedindo mais visualizações, para ele aparecer bem na fita no YouTube. Não, não é isso. Eu não ganho nada para eu fazer o trabalho que eu estou fazendo aqui, postando esses vídeos no YouTube. O que eu quero simplesmente é que eu e a minha igreja juntos despertemos e vivamos para Cristo Jesus. Então eu peço a você, seja um colaborador. Não é o ministério do pastor Herbert, é o ministério de Cristo Jesus. Envie esse vídeo, o link desse vídeo, para todos seus amigos, seus parentes, estejam perto ou longe. Qualquer pessoa que você fizer contato, envie estes vídeos para elas. Porque através destes vídeos, muita gente que não conhece Jesus poderá conhecer Cristo Jesus e se comprometer com Ele. Que Deus abençoe você. Até lá, a gente se vê. Amém.
Tchau, tchau.